Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 110. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico, e você é muito bem-vindo a esse canal onde nós aprofundamos os assuntos envolvidos em 4 tipos de projeto: instalações elétricas internas, medição coletiva, geração fotovoltaica e subestações. Qualquer semana você vai encontrar uma aula nova aprofundada sobre um desses assuntos, utilizando uma das duas ferramentas, o AutoCAD ou o Revit, que é uma das ferramentas que a gente divulga muito aqui no canal, o Revit Elétrica, que é o futuro que já é presente para a engenharia elétrica, para os projetos de instalações elétricas e de padrão concessionário. Eu te convido a explorar muito aqui o nosso canal, porque tem muito conteúdo de qualidade. Já estamos aqui na 110ª aula completa sobre esse universo de projetos. Nosso objetivo aqui com esse trabalho é único, é fazer com que você triplique a sua renda com o projeto elétrico, fazer com que você tenha mais uso, benefícios da sua própria atribuição como engenheiro, eletricista ou como eletrotécnico. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece, clique aqui em se inscrever, já deixa o like nessa aula, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Essa aula de hoje é sobre prontuário NR10. Talvez você pense, não tem muito a ver com projeto, é prontuário. Mas calma, que eu vou te mostrar que aqui dentro desse assunto tem oportunidades que envolvem projeto e que também envolvem aumentar a sua renda, que é o grande objetivo aqui do nosso canal. Se você quer participar de uma das turmas do curso Projeto Elétrico, basta procurar o link na descrição desse vídeo e se cadastrar. E você vai ser avisado tanto de conteúdos novos aqui no canal como das próximas turmas. Então, sem mais demoras, roda essa vinheta aí e vamos para a aula de hoje. Prontuário NR10. Vamos diretamente aqui para a definição do prontuário NR10. Eu fui direto ali no Google e peguei essa definição aqui para vocês. Feito no consultório ou hospital, o prontuário é composto de informações valiosas tanto para o paciente como para o próprio médico. Seu principal objetivo é facilitar a assistência ao paciente. Prontuário médico, CFM, eu acho que o Marcelo pirou de vez, endoidou. Está dando aula de prontuário NR10, está falando de prontuário médico. Será que isso aqui foi um erro ou será que foi de propósito? Comentei o que vocês acham. Gente, aproveitando isso aqui está na tela, né? Olha só, o prontuário NR10, para que você nunca mais esqueça prontuário das instalações elétricas. Você entende assim, ó, prontuário é igualzinho ao prontuário médico. É aquele papel lá que vem todos os detalhes, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, tudo que foi administrado de remédio, de tratamento para o paciente. É um histórico, comprovando tudo que aquele paciente viveu dentro daquele hospital. Aquela pranchetinha que o médico sempre olha na hora de entrar lá no quarto. Quem viu o Plantão Médico, ou Grey's Anatomy, ou House, já deve ter visto tudo isso, né? Plantão Médico é o novo, né? Para os que têm um pouquinho de mais idade, vai saber do que eu estou falando. Plantão Médico. Enfim, gente, ali você nunca mais vai esquecer. Isso aqui é um recurso didático para você nunca mais esquecer do que se trata o prontuário das instalações elétricas. A diferença é que, ao invés do paciente, nós estamos aqui falando das instalações elétricas, tá? O paciente quem é? É a sua instalação elétrica ou a instalação elétrica do seu cliente. Então, tem que ter um prontuário, tem que estar tudo documentado. Olha, documentado. Então, já sabe, é um documento, é um conjunto de documentos, nada mais, nada menos. Um conjunto de documentos que vai mostrar todo o histórico, todos os registros relacionados ao nosso paciente, que é a instalação elétrica daquele empreendimento, daquela edificação. Duvido que você vai esquecer do que é o prontuário a partir dessa vez, a partir dessa aula aqui de hoje, tá? Então vocês podem achar que eu estou ficando perturbado da cabeça, mas tudo aqui tem um objetivo maior. Mas se você quer uma definição do prontuário, eu julgo como a melhor definição possível o item 10.2.4. Tudo aqui que eu vou mostrar desses itens aqui está relacionado ao NR10, exceto se eu indicar outra norma, tá? Porque afinal, o prontuário NR10 você tem que estar ligado, antenado na NR10, tem que ler de ponta a ponta várias e várias vezes. Olha só, aqui tem uma definição indireta, porque aqui diz: os estabelecimentos com carga instalada superior a 105 kW devem constituir e manter o prontuário, contendo, no mínimo, aí vai um monte de coisas. Então, essa é a melhor definição. Aí você vai ver os itens de A até G, A, B, C, D, E, F, G.
Esses todos juntos, esses itens juntos formam o que é o prontuário. É um conjunto de documentos, sendo os documentos o item A, o item B, o item C, até o G. Vamos falar de todos eles aqui para vocês, tá? Então essa aqui é a melhor definição, se você quiser uma definição exata do prontuário de NR10. Mas não se liga muito nisso não, você tem que entender mesmo o que tem que ter dentro do prontuário. É essa grande coisa que você tem que saber e tem que levar em mente. Não fica preocupado com definição exata, palavras bonitas, isso não interessa. Interessa o que você tem que saber fazer para entregar um prontuário para seu cliente. E é isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Mas primeiro eu quero te explicar o seguinte, quando que é obrigatório? Porque se você entender bem quando que é obrigatório, você vai ver oportunidades no mercado, oportunidades para prestar outros tipos de serviço, e prestação de serviço significa que você vai estar fazendo o quê? Aumentando a sua renda, que eu já falei, que é o nosso principal objetivo aqui do canal, tá? É usar suas atribuições de forma satisfatória, que traga renda justa para você. Ok, então quando é que é obrigatório? Lá no item 10.3, a gente vê o seguinte, as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Muito bem, vamos detalhar aqui agora, começar aqui a cortar por partes essa frase, que tem muita coisa interessante para a gente. Veja que isso aqui é uma obrigação. Quando fala as empresas, está dizendo aí que tem que ser um certo porte? Não. Então é todo tipo de empresa, todo tipo de estabelecimento. Se for uma empresa virtual, não precisa. Mas se tiver uma pessoa em um escritório, obrigatoriamente você tem que ter ali aquele quiosquezinho no meio do shopping, uma pessoa trabalhando dentro de uma sala comercial minúscula, tem que ter isso aqui. É uma empresa, não é? É um estabelecimento, não é? Ok. Se for uma empresa virtual, que o cara está dentro de casa, então não precisa de nada disso. Mas foi uma empresa, um estabelecimento físico, tem que ter. Tem que ter o quê? Tem que ter esquemas unifilares. Então guarda essa informação aqui, ó. No mínimo dos mínimos, você tem que ter esquema unifilar. E aí, muita atenção. O que tem que ter dentro dos esquemas unifilares? Aqui ele dá algumas coisas, mas não dá tudo, ó. Ele só relembra que tem que ter especificação do sistema de aterramento. Então tem que estar dizendo lá no diagrama unifilar, normalmente você tem a ligação do neutro com terra, a separação, para indicar que aquilo ali é um TN ou um TT, tá? TNC, TNCS. E se você está boiando com essa sopa de letrinhas e quer aprender de vez por todas os esquemas de aterramento, eu vou deixar no link aqui desse vídeo, dessa aula, um link para uma outra aula completa sobre esse assunto aqui, tá? Outra coisa que tem que ter. Demais equipamentos, ó, especificações de demais equipamentos, ou seja, tem que especificar equipamentos. Equipamentos dentro dos painéis. Então, o que está falando o que daí? Está falando disjuntor, DPS e DRs, ou dispositivos de proteção. Tá? Beleza, então você entendeu o que tem que ter no esquema unifilar. Mas tem que ter outras coisas, gente. Tem que ter os cabos, os condutores, tem que ter a seção do condutor. Um bom esquema unifilar completo, anota aí, tem que ter. No mínimo, seção do condutor, isolamento do condutor, seção do barramento. Tem que ter também a informação do nível de curto-circuito deste barramento, aquele de cada painel. Tem que ter para cada disjuntor. Além da informação de corrente nominal, tem que também estar dizendo a capacidade interruptiva desse disjuntor em quiloamperes. Se você anotou tudo isso e a partir de hoje vai colocar todos esses itens no seu esquema unifilar, eu já fico muito feliz que você tirou proveito de verdade dessa aula aqui. E aí logo de cara eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, tem que estar sempre atualizado. Então é aqui que mora uma grande oportunidade que tem a ver com projeto e renda, ou seja, tudo a ver com o nosso canal. Então eu falei que tinha tudo a ver sobre projeto elétrico, essa história do prontuário. Então aqui entra uma grande oportunidade de você verificar com seus clientes, não importa o porte, tá? Que fala empresas. É uma obrigação da NR10. A NR10 tem força de lei, é um regulamento. Então você tem que oferecer para os seus clientes, pelo menos oferecer esse tipo de serviço aqui. Não importa se tem que ter prontuário ou não, ainda não estamos falando de prontuário. Estou falando que toda empresa tem que ter esquemas unifilares atualizados. Então veja isso como uma oportunidade de trabalho, tá? Beleza. Então, Marcelo, entrando no prontuário, veja que aqui não é prontuário ainda. Lá no item 10.2.4, aí ele entra sim no prontuário. E aí tem um requisito muito claro.
carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o PIE ou PIE, se alguém estiver aqui no Nordeste, Prontuário de Instalações Elétricas, PIE ou PIE, depende de onde você está no Brasil, você vai falar de um jeito diferente, mas é o prontuário, tá? O prontuário de NR10, todo mundo chama assim, é o prontuário de instalações elétricas, então é obrigatório a partir de 75 kW. Agora, muita atenção, Marcelo, esse número aqui é uma coincidência, será? Porque onde tem carga instalada superior a 75, tem também esse desenhozinho bonitinho aqui que você está vendo aqui faz tempo, que é a subestação, posto simplificado. Pode ser o transformador e o medidor na média tensão, em algumas regiões do Brasil, ou o medidor pode estar também na baixa tensão, aqui em um painel aqui embaixo. Todo mundo conhece esse tipo de projeto aí de subestação, inclusive é um dos projetos que a gente ensina você a fazer, a elaborar, tanto no AutoCAD quanto no Revit, e a aprovar. Tenho vários alunos aí aprovando esses projetos de primeira. Inclusive, dá uma olhada aí no print na tela agora do Matheus. O Matheus aprovou o segundo projeto de subestação 300 kVA, ele nunca tinha feito nenhum e aprovou. Parabéns aí, Matheus, se você estiver assistindo essa aula, tá? Voltando para o assunto. Cuidado, tá, gente? Aqui fala de carga instalada superior a 75. Então, nem sempre vai ter uma subestação. Tem algumas concessionárias que permitem você ter até mais 100 kW, 120 kW de carga instalada e ser atendido pelo grupo B. A ANEEL dá essa colher de chá, digamos assim, para as concessionárias. É uma regra, porém tem exceções. Então, não vale dizer que quem tem subestação, obrigatoriamente, só quem tem subestação está obrigado a ter prontuário. Não. É quem tem carga instalada superior a 75. E, na grande maioria dos casos, em algumas concessionárias, vai ter subestação. Então, parece que é uma regrinha, né? Teve subestação, tem prontuário. Mas não é. Em algumas concessionárias, essa regra vai furar. Então, guarde a informação dos 75 kW, que é melhor. Guarde essa informação. Pode até ser cliente do grupo B, mas se for superior a 75 kW, vai precisar ter um prontuário. E se for cliente do grupo A, optante B, não interessa, não mudou nada. Tem carga instalada acima de 75 kW, precisa do prontuário. Já estão respondendo várias dúvidas que vocês mandaram ao longo dessa semana lá no nosso Instagram. Se você não conhece nosso Instagram, é @curso-projeto-elétrico. Bem complicado de achar. @curso-projeto-elétrico. Beleza? Te vejo lá no nosso Instagram para que você possa mandar perguntas também ao longo dessas semanas e eu vou sempre responder na nossa aula aqui de quarta-feira, tá? Gente, beleza. Já entenderam então quando é obrigatório. Agora vamos ver quais são as responsabilidades. Isso aqui eu acho muito importante, você entender bem isso aqui. Porque aí você tem mais uma oportunidade de mercado. A segunda que eu estou falando aqui, para você explorar bem o mercado. Seu conhecimento técnico, quando bem fundamentado, te leva a explorar bem o mercado. E explorar bem o mercado, você já sabe no que vai dar. Não vou nem repetir mais. É o objetivo do nosso canal aqui. Então, olha o item 10.2.6. O prontuário deve ser organizado e mantido atualizado. Beleza, já vimos isso. Pelo empregador, ou seja, pela empresa, pelo empreendimento. Ou pessoa formalmente designada pela empresa. Olha que interessante. Quando fala pessoa, vamos interpretar, tá? Você pode pensar, pessoa física ou pessoa jurídica? Aqui está mais tendencioso para o lado de dizer que é uma pessoa física, tá? Não vamos pensar em pessoa jurídica agora. Aqui diz que o prontuário deve ser organizado e mantido pela empresa. Então, a própria empresa é responsável por manter o prontuário. Porém, se a empresa não tiver pessoas que têm essa habilidade, esse conhecimento, ou se a empresa não tiver, por exemplo, quem seja o responsável pelo prontuário, ela vai deixar de ter? Não. Ela pode ter uma pessoa formalmente designada pela empresa. Então, uma terceira empresa pode vir prestar um serviço para esse empregador aqui. E dentro dessa empresa terceirizada, dentro dessa empresa contratada, existe um funcionário, ou um engenheiro, ou um eletrotécnico, que é uma pessoa que está sendo formalmente designada pelo empregador para ser responsável pelo seu prontuário. Ficou confuso? Ficou. Vamos lá. Eu tenho aqui uma certa empresa. Círculos. A empresa A. A empresa A é uma fábrica, vamos supor, de móveis. FM, fábrica de móveis. Empresa A.
Nessa fábrica de móveis, lá tem acima de 75 kW de carga instalada. Precisa de um prontuário, mas lá, apesar de ter eletricistas, por exemplo, não tem ninguém que seja o responsável legal por esse prontuário. E agora, ela vai deixar de ter? Não. Ela pode contratar uma empresa, a empresa B, que é uma empresa, por exemplo, de engenharia elétrica, como vocês aí devem ter, um monte de vocês aí devem ter as suas próprias empresas de prestação de serviço, e um engenheiro que não tem empresa pode ser um engenheiro autônomo também, tá? Estou dando um exemplo de empresa para ficar mais claro. A empresa B, prestação de serviço de engenharia elétrica, tem aqui dentro o engenheiro responsável por essa empresa, que é o João. Vou chamar aqui de João, tá? João. Beleza. Então, a empresa A contrata a empresa B para ser responsável pelo seu prontuário e identifica lá na empresa B como sendo o João responsável, formalmente designado pela empresa A, para ser o responsável por prontuário, por assuntos de prontuário da empresa A. Ou seja, isso aqui é mercado. Serviços dentro da engenharia elétrica. Você, sua empresa, você que é o João, você pode estar prestando serviço. A sua empresa pode estar prestando esse tipo de serviço. É que não obrigatoriamente essa pessoa designada não tem que estar dentro da empresa. Se a empresa A tem um engenheiro ou tem um eletrotécnico, beleza. A empresa vai designar o próprio engenheiro dentro da empresa dela, ou o próprio eletrotécnico dentro da empresa dela. Beleza, mas se não tiver, aí pode ser um serviço de terceiro, desde que esteja tudo formalmente, formalizado. Tem que ter um documento, tem que estar no papel, preto no branco, assinado por todas as partes, reconhecendo qual é a pessoa que é responsável por esse prontuário aqui, ok? Show de bola. E aqui, deve permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços de eletricidade. Deve permanecer à disposição. Vamos lá. Deve permanecer à disposição quer dizer, então, que isso aqui, pode ser físico, vai estar à disposição lá dentro de uma sala, por exemplo, sala da engenharia, sala da manutenção, sala da engenharia industrial, seja o que for, tá? Vai ter um local físico que está lá à disposição. Eu já falei que o prontuário é um conjunto de documentos, então são pastas organizadas fisicamente, tá? E vai estar no local público com acesso dos colaboradores, ou pode ser digital também, pode ser digitalizado. Pode estar na rede da empresa e qualquer colaborador vai ter acesso a uma pasta onde está todos os documentos lá do prontuário dentro de uma pasta. Isso é digitalizado. Ou pode ser os dois. Pode ser as duas opções simultaneamente, tá? Quando eu trabalhei como responsável legal da NR10, de uma das maiores empresas aqui do meu estado, uma termoelétrica de grande porte, eu fui responsável pela implantação desse sistema de prontuário de uma grande parte lá da empresa e nós decidimos fazer, então, o prontuário físico e digitalizado. Tá? Então, pode muito bem ser as duas coisas simultaneamente. Então, você já entendeu aqui um grande passo sobre responsabilidades. Vamos ver aqui o item 2.7, que diz também o seguinte. Quem tem que elaborar o documento? Os documentos técnicos devem ser elaborados, veja, não diz profissional legalmente habilitado da empresa ou do empreendimento. É por isso que tem essa abertura de ser uma empresa terceira prestando serviço. Tá? Mas vamos lá, se concentra aqui. Quem vai elaborar tem que ser profissional habilitado, legalmente habilitado. Habilitação. Habilitação lembra de dirigir, né? Para dirigir você tem que ter o quê? Carteirinha de motorista, né? Carteira de motorista. Então nunca mais se confunda. Profissional legalmente habilitado é o profissional que tem a carteirinha. Ou seja, é o engenheiro eletricista ou o eletrotécnico. Está reconhecido, está cadastrado em um conselho de classe, ou CREA ou o CFT. Ok? Ou CRT, como alguns chamam, né? Gente, então esse é o profissional legalmente habilitado, não tenha mais dúvidas, tá? E claro, para ser habilitado ele teve que ser também qualificado. Qualificado foi estudou, cursou engenharia ou cursou eletrotécnica. Tirou a carteirinha, se cadastrou no conselho, então agora ele é um profissional legalmente habilitado. Esse profissional ele é da empresa que está fazendo o prontuário, do seu prontuário, ou de outra empresa terceira, tá? Lembrando do exemplo aqui, ele é da empresa A, ou ele pode ser de uma empresa B que está prestando serviço para a empresa A. Ok, gente? Entendido aí as responsabilidades, né? Eu sei que isso aí gera muita dúvida, então já respondi um monte aqui delas para vocês. Agora vamos para um dos pontos altos dessa aula,
o que deve conter no prontuário. É uma lista que está no item 10.2.4. Aí vai do item A até o item G. Então, temos que ter todos esses itens, esses documentos dentro do prontuário. Eu vou comentar um por um aqui com vocês, tá? O primeiro item, item A, procedimentos. Veja que é conjunto da ideia de organização. Então, tem que ter um índice, tem que manter um padrão. Vamos dar uma olhada aqui no que a norma diz sobre procedimentos? Vamos logo. Eu já tenho aqui mais um slide só sobre isso. Procedimentos. No item A, o item A está detalhado aqui, ó. Está até dobrado aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Procedimentos. Ó. O item A detalhado. Procedimentos. Na própria NR10, o item 10.11 identifica o que é procedimento de trabalho. Diz tudo aqui, gente. Então não tem muito segredo, não. É só você ler e colocar em prática, tá? Por exemplo, o que é importante aqui sobre os procedimentos? Tem que ser padronizados. Tem que ter descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo. E muito importante, tem que estar assinado pelo profissional que atende o item 10.8, ou seja, pelo profissional habilitado, tá? Tem que ter um profissional habilitado para isso. Então, voltando de novo ao exemplo, se na empresa A tem um profissional habilitado, beleza. Mais uma vez, se não tem, lá na B tem um profissional que é habilitado prestando serviço à empresa A. Então, um dos escopos do serviço da empresa B para a empresa A é que o João vai ser o responsável por emitir os procedimentos de trabalho e ficar responsável, já que aqui no procedimento está bem claro, tem que ter a assinatura do profissional e do profissional habilitado, tá? Beleza, esse aí é o primeiro item, tá? Olha aqui no item 10.11.2. Os serviços devem ser procedidos de ordem de serviço específica. Então, serviço de eletricidade, envolvendo eletricidade, não é qualquer ordem de serviço. Aqui se encaixa muito bem em grandes empresas que têm setor de manutenção. Cada trabalho, de cada dia, esse eletrotécnico, esse eletricista, esse profissional, ele não vai trabalhar solto à toa. Tem que ter uma ordem de serviço para cada atividade. E essa ordem de serviço tem que estar, então, vinculada com um procedimento. E olha só, eles têm que ser aprovados por trabalhador autorizado. Ou seja, quem é o trabalhador autorizado? A gente vai já chegar lá, mas você já vai entender aqui comigo que é o profissional que tem uma autorização da empresa a prestar esse tipo de serviço dentro da empresa, seja ele funcionário ou não, ok? Trabalhador autorizado. Contendo no mínimo o tipo, data, local, referência aos procedimentos de trabalho. Então, OS, ordem de serviço, sempre vinculado ao procedimento de trabalho. É interessante você pegar uma cópia das ordens de serviço e levar lá para o prontuário também, para comprovar que você está seguindo esse item aqui, tá? 10.11.3. Os procedimentos devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências, responsabilidades, medidas de controle. Tudo isso está dizendo aqui o que você tem que fazer dentro do procedimento, tá? E por último, os procedimentos têm que estar em harmonia, tem que ter tido a participação na elaboração e também no cumprimento de cada procedimento pelo pessoal do SESMIT, ou seja, pelo pessoal da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Mais uma vez, em grandes empresas, médio para grande porte, você vai ter já um SESMIT lá funcionando, operando, e é interessante você envolver o pessoal da segurança na elaboração desses procedimentos aqui, porque eles farão parte do dia a dia desses procedimentos e dessas ordens de serviço aqui também. Então já fui aqui e já detalhei o item A, procedimentos. Vamos detalhar agora o item B, documentação das inspeções e medições do SPDA e aterramentos elétricos. Gente, olha só, documentação das inspeções e medições. Mais uma vez, documentos, tá? Mais um conjunto de documentos dentro dessa pasta que a gente chama de prontuário. E aí, quando fala de documento de SPDA, a gente tem que agora viajar até outro planeta, ou quer dizer, até outra norma, que é a NBR 5419. E aí tem um link aí, invisível ou não, direto da 5419, capítulo 3, para a NR10, prontuário NR10, item B, que a gente acabou de ler. Então, o item 7.5, documentação, é aqui, ó. Eu tirei aqui da NBR 5419, porque está falando de documentação de SPDA, então vamos lá na fonte, tá? 751, mais uma vez, da NBR 5419, parte 3, explica o que é essa documentação técnica
com relação à manutenção da SPDA. Então tem 4 itens. Os 4 itens é importante você ter como parte integrante do prontuário. Olha só. Verificação na necessidade da SPDA e seleção do respectivo nível de proteção para a estrutura. Quem que faz isso aqui? Que papel, que documento, que relatório está calculado e comprovado se tem que ter SPDA ou não e qual é o nível, se tiver que ter. O relatório da análise de risco. Isso aqui faz parte de projeto. Mais uma vez, estou falando para vocês. O prontuário tem tudo a ver com o projeto. Se não tem, tem que colocar uma pendência para a empresa e a empresa tem que gerar isso aqui. Nem que seja para dizer que não precisa de SPDA, mas tem que ter. Tá, gente? Então, item A, coloca isso aqui dentro lá do prontuário. Beleza. Outra coisa, os desenhos. Desenhos em escala. Item C, quando aplicável, nem sempre vai ser aplicável. Isso aqui, ó, vou já explicar o que é e depois eu digo quando é que é aplicável. O que é que ele está pedindo? Os dados da resistividade do solo. Ou seja, dizendo aí o número de camadas, a espessura e a resistividade de cada uma. Isso aqui é aplicado em SPDA classe 1 e 2. E claro, também uma vez que você já fez todo o projeto, bem feito, né? Feito análise de risco, feito a resistividade do solo para classe 1 e classe 2. Então aí você tem esse documento em mãos, coloque, garanta que ele estará junto lá do prontuário também. E agora a parte principal, D. Registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento. Mas que ensaio é esse? Atenção, gente, que isso aqui é bem polêmico. Veja, na próxima frase já fala, verificação da integridade física do eletrodo, continuidade elétrica dos condutores. Continuidade elétrica. Veja, é muito comum a gente se preocupar, a gente vê o pessoal se preocupando apenas com a medição de resistência, quando na verdade a norma aqui está falando de continuidade, nem cita a resistência do aterramento. Mas agora, aqui entre nós, na prática, por que essa história da resistência do aterramento se mantém viva até hoje? Porque muitos órgãos separados, que não é a própria ABNT, pedem a resistência do aterramento. Por exemplo, Corpo de Bombeiros, Prefeitura. Então, esses fiscais de outros órgãos, eles não estão tão intimamente conectados aqui com as normas da elétrica pura. Então, a gente aqui, entre nós aqui da área, dentro, assim, nós estamos imersos, nós respiramos a elétrica o tempo todo, a gente sabe, por essa norma, pelo item D aqui, que com muita clareza, a continuidade elétrica dos condutores do eletrodo de aterramento é mais importante do que a resistência ao aterramento. Mas chega o fiscal da prefeitura e pede a resistência ao aterramento. Depois chega o fiscal do Corpo de Bombeiros e pede também a resistência ao aterramento. Se não tiver lá abaixo de 10 ohms, que na cabeça deles precisa ser abaixo de 10 ohms, você não tem seu relatório aprovado, sua edificação aprovada. E aí? Você vai ficar brigando com o fiscal? Você vai ficar brigando com o auditor da seguradora do cliente? Meu Deus, não recomendo. Então, aprenda logo a fazer a medição do resistência do aterramento, a garantir que em algumas dezenas, né, não precisa ser abaixo de 10, pode ser 10, 12, 15, 18, dependendo do tipo de solo, esses valores até 25 na baixa tensão aí, 25 ohms na baixa tensão, até por aí ainda é aceitável, dependendo da região que você está. Então, gente, cuidado, não se prenda ao número 10, porque ele não existe nas normas aqui. Mas também não deixe de fazer a medição de resistência ao aterramento. Fica a minha dica aí para vocês. Na prática de mercado, a gente acaba fazendo os dois. Continuidade elétrica e medição de resistência ao aterramento, tá? E aí você pega esses documentos e, mais uma vez, anexa ao prontuário de NR10, ok? Tem que estar lá dentro do prontuário de NR10, beleza? Então, já falei aqui, vamos voltar para o nosso mapa geral. Já falei do item A, já falei do item B. Vamos ao item C. Especificação dos EPCs e EPIs e ferramental, conforme determina essa norma. Gente, basicamente você vai descrever quais são os EPCs. Lembra dos procedimentos? Cada trabalho tem que ter seu procedimento. Então lá no procedimento vai estar dizendo, olha, para essa tarefa tem que ter EPIs 1, 2, 3, 4 e tem que ter os EPCs 1, 2, 3, 4. Você está citando. E você pega todos os EPCs e EPIs envolvidos lá naquele cliente ou naquela indústria e faz uma especificação de cada um deles. Luvas isolantes, ferramentas isoladas, tapetes isolantes, vara de manobra, etc. Tudo você tem lá para a proteção dos trabalhadores, seja coletivo ou individual. Você tem que especificar.
principalmente com relação ao nível de classe de isolação, a classe de isolação de cada um desses equipamentos, ok? Beleza, esse aí foi o item C. Item D. Agora aqui a gente entra numa esfera também bem polêmica, com muita gente com dúvida. É tanta dúvida que eu vou até tomar um café aqui antes de prosseguir com a aula. Aproveitando essa pausa aqui para eu tomar café e água, se você está gostando do conteúdo, deixa seu like, hein? Deixa seu like porque vai ajudar o nosso canal, vai ajudar também nossos colegas a terem acesso a esse conteúdo aqui, que vai com certeza ajudá-los, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal se você não fez isso aí até agora, nessa altura do campeonato aqui dessa aula. Aproveita também, deixa seu comentário aí, me diz o que você está achando, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou coloca no chat aí, quem está ao vivo aqui comigo, coloca no chat que eu vou responder aí no chat todos vocês. E nos comentários, se você está vendo esse replay dessa aula, deixa aí também que eu vou responder a todos vocês. Gente, documentação comprobatória, tá? Temos que ter então mais uma classe aqui de documentos. Para 4 tipos de comprovação. 4 tipos. Eu tenho a qualificação, a habilitação, a capacitação e a autorização dos trabalhadores. E dos treinamentos realizados, tá? Então beleza, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. O que é Qualificação? Qualificação. Que documento vai comprovar a qualificação? Aqui o diploma do curso técnico, se for o caso, ou do curso de engenharia, se for o caso. Então, se você estudou, você se qualificou, você é um profissional qualificado. Me comprove isso com o diploma. E claro, para ter um grau de eletrotécnico ou de engenheiro, você tem que ter um diploma reconhecido pelo MEC. Agora vamos falar de habilitação. Habilitar, já falei, habilitação, motorista, carteirinha. Então lembra aí, ó, lembra? Carteirinha. Então o cara estudou, se qualificou, quando ele vai para o conselho, CREA ou CFT, ele tem a carteirinha. Então aquela carteirinha comprova a habilitação. Profissional habilitado é o que está registrado. É o qualificado que se registrou no conselho. Tem algumas pessoas que se qualificaram, mas não se registraram no conselho, então não são habilitados. Capacitação, muito bem. O profissional, trabalhador, para ser capacitado, ele não obrigatoriamente tem que ser qualificado ou tem que ser habilitado. Capacitado, ele vai receber um treinamento, muito provavelmente dentro da própria empresa. E aí ele tem que ter, então, um documento que comprova que ele foi capacitado. Esse documento que comprova que ele foi capacitado tem os seguintes detalhes, vou mostrar logo para vocês. Ó. Aqui está. Capacitado. É um formulário que vai conter o quê? 4 pontos. Decora aí, ou então tira uma foto, um print. Quem capacitou? A pessoa que ministrou esse treinamento, que capacitou aquela pessoa, mais uma vez tem que ser um profissional habilitado. Tá? Essa pessoa, então, foi capacitada por alguém. Quem foi que capacitou? Então o formulário tem que colocar o nome da pessoa lá. Beleza. Esse empregado, ele vai trabalhar sob a responsabilidade de quem? Todo profissional que é capacitado tem que estar sob a responsabilidade de alguém, ou qualificado ou habilitado. Ele está capacitado para fazer que tipo de trabalho? Qual é a abrangência desse trabalho? E principalmente, sem o último item não vale de nada esse papel, que é o quê? Tem que ter assinatura do gestor e tem que ter assinatura do colaborador. Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês não está escrito na NR10, você não vai talvez achar isso em lugar nenhum, livro nenhum. Isso aqui vem da minha vivência prática, como eu falei, trabalhei já durante anos em grandes empresas dentro da área da NR10, dentro desse assunto de prontuário. Eu fui o profissional responsável pela NR10 de algumas grandes empresas do meu estado. Então, estou trazendo aqui vivência prática para vocês. Informações aqui que dificilmente vocês vão achar, principalmente na internet. Fico muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês e quero que vocês façam um bom uso dessas informações, tá bom? Lembrando que dentro do meu curso de projeto elétrico tem um bônus, um dos bônus. Normalmente na abertura das turmas a gente mostra os bônus e um desses bônus é uma masterclass sobre esse assunto de prontuário NR10, tá bom? Bem mais profundo que o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Inclusive em breve a gente vai disponibilizar alguns modelos de prontuários lá dentro do curso também. Gente, eu vou falar agora da autorização. A gente estava aqui falando de capacitação e agora a quarta é a autorização. Falei de capacitação, agora vamos detalhar a autorização e o que é a documentação que comprova que o profissional está autorizado. Então vamos lá, mais uma vez aqui para esse outro slide que tem mais detalhes. Mais uma vez um formulário. É um formulário. Tudo aqui no prontuário é documento, é formulário.
que é que esse formulário aqui vai ter que ter? Para você mostrar que um profissional está autorizado. Atenção, o profissional autorizado, ele vai fazer um certo trabalho. Então, se ele está autorizado a fazer um trabalho, muito provavelmente ele é qualificado ou ele é habilitado. Ou, no mínimo, ele foi capacitado. E aí ele tem que ter uma autorização para fazer o trabalho, tá? Trabalho com instalações elétricas. Então, o que tem nesse formulário de autorização? A autorização formal do empregador a cada funcionário. Cada funcionário tem que ter seu documento lá de autorização para trabalhos com eletricidade. E olha, é do empregador. Então aqui nesse momento, se possível, uma pessoa dentro da empresa com um cargo hierárquico superior a desse funcionário tem que estar lá autorizando esse funcionário. Pode ser um gestor, pode ser o diretor da empresa, tem que ser uma autorização formal. O nome formal já diz, ó, é da empresa para o funcionário. A empresa está garantindo que aquele funcionário está autorizado. Ok? E aí, claro, está autorizado a quê? A abrangência de certo trabalho. Ou seja, vai trabalhar com instalações elétricas de baixa tensão, vai trabalhar com instalações elétricas em alta tensão, em média tensão, vai entrar em subestação, não vai entrar em subestação, vai fazer serviços energizados, não vai fazer serviço energizado. Essa é a abrangência do trabalho que ele está autorizado a fazer. E mais uma vez, para valer mesmo, tem que ter a assinatura do gestor e do colaborador. No caso, pode ser até o diretor da empresa, né? Numa dessas grandes empresas que eu trabalhei, a gente levou isso aqui tão a sério que a gente pediu que o diretor da empresa, o diretor mesmo, uma empresa aí com mais de 1.000 trabalhadores, né? A gente pediu que o diretor assinasse essas autorizações para os nossos eletricistas. Então, a gente explicou e o diretor prontamente entendeu a importância disso aqui e se dispôs a realmente assinar, representando a empresa. Poderia ser um gerente? Poderia. Poderia ser uma pessoa que responde pela empresa? Poderia. Mas nesse caso, ficou muito forte essa autorização, né? Porque a gente era constantemente fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Então ficou de muito peso aí os nossos documentos, formulários de autorização, tá? Então acho que agora, gente, esses 4 aqui, tanto o que são os 4, como documentar esses 4, você aprendeu bem aqui, até aqui nessa aula, tá? Então, item D, você já entende o que é. Vamos continuar. Qual é o requisito agora do item E? Resultado dos testes de isolação elétrica, realizados em equipamento de proteção individual e coletiva. Então, acabei de falar, os equipamentos isolados para trabalho com serviços de instalações elétricas, você tem a isolação. A isolação com o tempo degrada. Então, anualmente, periodicamente, eu sugiro anualmente, tá? Você precisa ter esses testes e você tem que guardar os resultados dos testes para colocar lá dentro do seu prontuário também. Item F, certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Aqui tem muita dúvida também. Gente, quem é que certifica um equipamento ou material com relação à área classificada? É o próprio fabricante do equipamento. Quando você compra o equipamento, se você na tua indústria, no teu cliente, tem área classificada, áreas de atmosferas explosivas, com certeza, em projeto e em especificação de compra, você tem uma grande necessidade desse material ser próprio para essa área. E quando você compra o material dessa área, que por sinal é bem caro, muito mais caro do que o normal, você vai vir então com, esse material vem com um certificado. O certificado, inclusive, garantido aí pelo SBC, Sistema Brasileiro de Certificação. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e assinar um papel dizendo que aquilo ali já está próprio para a área classificada. Não é. São certificados dos fabricantes, tá? Eles têm que estar dentro do prontuário de NR10 também. Por último, o item G, Relatório Técnico das Inspeções, ou RTI. O relatório técnico das inspeções eu vou detalhar em outro slide, mas eu quero que você já veja aqui, ó, atualizado com recomendações. Olha que interessante, recomendações, cronogramas, contemplando de tudo de A até F. Então, tudo que você percebeu que está faltando, você tem que apontar e dizer, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Isso faz parte do prontuário também. Dentro do relatório tem que ter um anexo com recomendações, ou como a gente chama, plano de ação. Mapa de pendências, você pode chamar como você quiser aí. Vou te mostrar aqui mais detalhes sobre esse RTI, vamos lá. Esse slide que eu separei só para falar disso. O que tem que ter no RTI? Eu sei que muita gente tem dúvida, então já vou falar para vocês aqui direto ao ponto. Ó. Dentro desse relatório,
Você vai verificar a instalação elétrica como um todo. A instalação elétrica, circuitos e painéis, praticamente, tá? E sistemas de aterramento também. Só que o sistema de aterramento já tem um item específico, né? Que, se eu não me engano, foi o item B. Aqui fica muito para instalação mesmo. O que é que você vai procurar ver? Conformidade entre projeto e execução. Então, você vai bater se o que foi projetado está realmente executado. Isso você faz em forma de relatório, fotos e observações. Você vai procurar também verificar painéis elétricos. Com relação ao tipo de acesso, se tem cadeado, se não tem, se tem uma chave específica, se não tem, se o painel está limpo, se está organizado, se não tem objetos estranhos aqui dentro dos painéis elétricos. Isso tudo faz parte do relatório das instalações. Você vai verificar, muito importante, esse item aqui deve ser o primeiro. Itens de seletividade e proteção. Será que o disjuntor que está sendo usado está em seletividade com os outros disjuntores? Será que o disjuntor está servindo de função de proteção contra choques elétricos? Se for o disjuntor ou o DR, está garantindo a proteção das pessoas? Tudo isso você tem que verificar em forma de relatório, tá? Mais uma vez, esse item aqui tem muito a ver com esse item aqui. Se você tem um projeto bem feito, você tem esses itens aqui bem descritos, você só tem que ver se está sendo cumprido, executado da mesma forma que o projeto. E principalmente é aqui que entra uma grande demanda de serviço para o projeto, a atualização de diagramas unifilares. O relatório técnico das instalações tem que observar, verificar se os diagramas unifilares estão atualizados. E se não tiver, tem que ter desenhos as-built. Tem que ser feito o desenho. Olha, foi feita a modificação aqui, foi incluso um circuito aqui, foi alterado um condutor, foi alterado um disjuntor. Então tem que ter o unifilar sempre atualizado. A mesma coisa que falamos para as empresas menores, que não têm obrigatoriedade do prontuário. Aqui, para quem é obrigatório ter o prontuário, também tem a mesma coisa. Tem que ter diagramas unifilares, esquemas unifilares 100% atualizados. Isso faz parte aqui dentro do RTI também, é um anexo, tá? Se você não tem, se o seu cliente não tem, você tem a obrigação de propor esse serviço aqui para ele. E claro, de tudo isso aqui você vai ver coisas que não estão legais e aí você vai fazer um plano de ação. Ou, por exemplo, um plano de pendências. A norma chama aqui de recomendações. Tem que ter prazos, cronogramas para essas adequações, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de sugerir o uso da matriz Gucci. Se você nunca ouviu falar, fica aqui comigo que eu vou te explicar. O que é? Você vai ter várias não conformidades aqui com esse relatório. Algumas são muito importantes, outras são menos importantes. Então, como priorizar, já que você vai ter que dar prazo? Então, usa a matriz Gucci, GUT. GUT, que é G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Você faz, para cada pendência, para cada ponto que você viu que é não conformidade, você tem que se perguntar. Dá uma nota de G, de U e de T. Por exemplo, vamos supor que você verificou aqui os painéis elétricos e você viu que todos os painéis elétricos estão com acesso liberado. Totalmente liberado. O painel está praticamente com a porta aberta para qualquer um. Vamos analisar gravidade. Quais são os efeitos de gravidade? Sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave. Eu diria que é muito grave. 4. Urgência. Será que pode esperar? Sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente, extremamente urgente? Eu diria aqui que é 3. Urgente. Tendência. Qual a possibilidade de piorar? Não tem como piorar, né? Simplesmente é o que é. Então eu colocaria aqui, ó, sem tendência de piorar, daria nota 1. E aí você multiplica. 4 vezes 3 vezes 1, você vai ter o valor 12. Isso aí é a nota. E aí você tem um nível de prioridade. Você vai ter, para cada pendência, vai ter uma nota. 12, 20, 8, 5, 30. Eita, essa aqui tem 30, então vamos resolver logo primeiro. As que tem de 10 a 20, vamos resolver daqui a um mês. E as que tem de 0 a 10, vamos resolver em um semestre. Pronto. Você acabou de colocar cronograma nas ações e ainda fez com uma metodologia aqui de gestão, a matriz Gucci. Fica de bônus aí para vocês esse conteúdo aqui da matriz Gucci, que não tem nada a ver com o projeto elétrico, mas eu trouxe aqui porque muitos de vocês aí talvez venham da área industrial e isso aqui é uma coisa muito utilizada pela galera aí da indústria, né? Então, fica aí para vocês usarem
a dica para vocês aí no dia a dia, tá? Gente, então voltando aqui, vamos conferir se a gente falou de tudo já. A, B, C, D, E, F, G. Ok, falamos de tudo. Agora a gente tem que falar também, ainda nesse assunto, do que tem que ter no prontuário. 10.2.5. Tem mais coisas. Mais coisa, Marcelo? Tem mais coisa ainda. O que é? Depende da empresa. Nesse item fala que as empresas que são integrantes do sistema elétrico de potência, ou seja, que é o sistema elétrico de potência, o CEP, geração, transmissão, opa, até aqui, e distribuição. GTD, geração, transmissão e distribuição. Termoelétricas, usinas geradoras, usinas fotovoltaicas, linhas de transmissão, concessionárias, subestação de concessionárias, distribuição. Essas empresas que estão dentro do CEP tem que ter coisas a mais. Além de tudo que a gente falou no item 4, tem que ter o quê? Tem que ter procedimentos de emergência, item A, descrição. Isso aqui tem que estar muito alinhado com o pessoal da segurança do trabalho. E tem que ter certificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Veja que aqui está falando de certificações, tá? No outro item, a gente tem resultados de teste de isolação elétrica. Mas aqui, para esses itens dessas empresas, você vai ter que ter certificações desses EPCs e desses EPIs. Isso para as empresas do CEP. E aí também para outro conjunto de empresas, que é trabalhos em proximidade do CEP. Ou seja, exemplo, empresas de iluminação pública. As pessoas vão trabalhar aqui com muita proximidade do CEP, a parte especificamente de distribuição. As empresas que cuidam de telecomunicações, por exemplo, esses montes de fio aqui embaixo, ó, nem sempre é cabo de baixa tensão, tem muitos aqui de telecomunicações, né? Telefonia, internet, também está em proximidade. Então eles vão ter que atender as alíneas A, C, D e E do item 4 e A, B do item 5, ok? Fiquem atentos para se vocês pegarem esse tipo de cliente aí. Gente, com isso eu finalizei aqui o conteúdo. Agora você já entende tudo o que tem que ter dentro do prontuário, quando que é obrigatório, quem são os responsáveis e quem pode prestar esse serviço, quem pode fazer o prontuário. Vou finalizar com mais uma dúvida que veio lá do Instagram. Quanto cobrar? Eu deixei por último, porque agora que você sabe o tanto de coisa que tem envolvido aqui, você tem ideia de que não pode ser barato, não pode ser preço de banana. E também, principalmente, respondendo essa pergunta, é muito difícil dar um valor, assim, sem conhecer o que é. Porque você viu que envolve muita coisa. Então, qual é o escopo do seu trabalho quando você vai entrar nesse assunto? Você vai entrar no assunto do prontuário, você vai fazer o que do prontuário? O cliente já tem todas as documentações, você vai ser só responsável e organizar o prontuário? Aí é uma faixa de valor. E aí depende do porte da empresa. Se for uma empresa, um salão de beleza, um supermercado, um mercadinho, uma oficina, ou é uma indústria de pequeno porte ou de grande porte. Pensa bem, é uma siderúrgica? Meu Deus do céu. É muito trabalho, é trabalho para mais de 6 meses. Ou então, você vai ser contratado para fazer o prontuário e o cliente não tem o laudo de SPDA. E aí? Aí entra o laudo de SPDA também. Então você vai cobrar. Eu recomendo que você cobre de forma separada. Isso aqui é o montante, escopo e valor para o prontuário. Isso aqui é o escopo e valor de outras coisas relacionadas ao prontuário, que se você não tiver, eu vou fazer e vou cobrar. Por exemplo, laudo de SPDA, relatório técnico das instalações elétricas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí você coloca o valor para o prontuário e o valor para outros serviços que estão associados. Eu vou dar uma estimativa média aqui. Se você vai tratar de empresas de pequeno porte, só para o prontuário, sem esses serviços adicionais, só para a organização e responsabilidade do prontuário, você pode pensar em cobrar em torno de 4 mil até 8 mil reais. Se for para médio porte, você já pode cobrar em torno aí de 10 a 15 mil reais. E de grande porte, por exemplo, indústrias de grande porte, você já pode pensar em cobrar valores aí na casa dos 30, 35 mil para muito serviço. Você vai passar
Como eu falei, a questão de meses, 6 meses trabalhando naquela indústria, organizando o prontuário, ser responsável, tem muita parcela de responsabilidade. Então o valor tem que ser também bem coerente, tá bom, gente? Com isso, então, nós concluímos a aula de hoje. Obrigado pela sua presença aqui no canal, obrigado por acompanhar mais essa aula. Eu preciso agora da sua participação. Comenta embaixo aqui do vídeo, deixa seu comentário. Eu quero saber se essas aulas estão lhe ajudando, se você tem aprendido com esse conteúdo, que eu sei, nós vamos saber aqui que estamos na linha certa de conseguir ajudar vocês a explorarem bem o mercado de projetos elétricos e a triplicarem sua renda com o projeto elétrico. Então, deixe seu comentário, me diz o que você achou, deixa a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto aqui, que com certeza nós vamos responder nas próximas aulas. Muito obrigado a todos vocês, um abraço especial para a família CPE, que eu sei que me acompanha sempre aqui, semanalmente no canal. A gente se vê então no próximo Projeto Elétrico na Prática. Até mais.